Você já percebeu que existem mulheres que entram num ambiente e todos os homens param para olhar, não necessariamente porque são as mais bonitas, mas porque tem algo que os desarma completamente? Pois eu vou te contar um segredo que a maioria das mulheres desconhece, que pode estar custando a você não apenas a atenção masculina, mas também o respeito, o desejo e até mesmo a possibilidade de reconquistar aquele homem. O que eu vou revelar hoje não tem nada a ver com beleza física, idade ou corpo perfeito. Tem a ver com algo muito mais profundo, algo que mexe diretamente com o cérebro masculino, de uma forma que eles nem conseguem controlar. E olha, se você não prestar atenção no que vou dizer nos próximos minutos, pode ser que você continue repetindo os mesmos padrões que afastam os homens. Enquanto outras mulheres, que talvez nem sejam tão especiais quanto você, conquistam exatamente aquilo que você tanto deseja. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo há alguns anos, quando eu ainda estava construindo minha carreira como psiquiatra. Eu estava num jantar com alguns colegas e havia uma mulher ali, ela devia ter uns 50 e poucos anos, nada de extraordinário na aparência, sabe? Mas eu observei algo fascinante. Todos os homens à mesa, inclusive os mais jovens, estavam completamente magnetizados por ela. Não era apenas atenção educada, era algo mais visceral. Eles se inclinavam quando ela falava, riam das piadas dela, buscavam a aprovação dela com o olhar. E as outras mulheres estavam visivelmente incomodadas porque, por mais que se esforçassem, não conseguiam a mesma reação. Aquilo me intrigou profundamente como profissional e eu fiquei observando cada detalhe do comportamento daquela mulher. E foi naquela noite que eu comecei a entender um padrão que depois confirmei em anos de consultório, atendendo milhares de casais e analisando a dinâmica entre homens e mulheres. Sabe o que acontece na maioria das vezes? Nós mulheres fomos condicionadas a acreditar que precisamos ser boazinhas, compreensivas, disponíveis, que precisamos nos adaptar, ceder, ser a mulher perfeita que cuida de tudo e de todos. E olha, eu não estou dizendo que generosidade e cuidado são coisas ruins. Longe disso, mas tem uma linha muito tênue entre ser uma mulher amorosa e se tornar completamente previsível, disponível demais e, consequentemente, desinteressante aos olhos de um homem. E eu sei que isso pode soar duro, mas é a verdade neurobiológica que eu vejo todos os dias no meu consultório. Quantas vezes você já se pegou fazendo tudo por um homem, se desdobrando para agradá-lo, sempre disponível quando ele precisa, sempre compreensiva com os defeitos dele, sempre relevando comportamentos que no fundo te machucam? E sabe o que acontece? Quanto mais você faz isso, menos ele te valoriza. Não é porque ele é um monstro insensível, é porque o cérebro masculino funciona de uma forma diferente do nosso. Os homens são programados evolutivamente para valorizar aquilo que representa desafio, aquilo que eles precisam conquistar, aquilo que não está completamente garantido. Quando você se torna totalmente previsível e disponível, você deixa de ativar os circuitos neurais dele que estão ligados à conquista, ao desejo, à dopamina. E antes que você pense que eu estou te pedindo para jogar joguinhos ou manipular alguém, deixa eu ser bem clara, não é sobre isso. É sobre você recuperar o seu valor, o seu poder pessoal, a sua autoestima. É sobre você entender que você é a protagonista da sua própria vida, não a coadjuvante da vida de nenhum homem. E quando você internaliza isso de verdade, quando você age a partir desse lugar de poder interno, tudo muda. Os homens sentem. Eles não conseguem explicar, mas sentem que você é diferente. Agora, se você está assistindo este vídeo e está pensando, mas eu já tentei de tudo, já fiz isso e aquilo, eu quero que você pare um segundo e se inscreva neste canal, porque o que eu vou compartilhar aqui não é o tipo de conselho raso que você encontra por aí. Não é sobre você faça de difícil ou ignore ele que ele vem atrás. Isso é superficial e não funciona a longo prazo. O que eu vou te ensinar tem base na neurociência, na psicologia comportamental e em anos de experiência clínica. E se você realmente quer transformar a forma como os homens te veem e te tratam,
você precisa entender a raiz do comportamento masculino. Então se inscreve agora, ativa o sininho, porque esse tipo de conteúdo profundo eu compartilho aqui regularmente. E deixa um comentário me contando qual é a sua maior dificuldade no relacionamento com homens, porque eu leio todos. E isso me ajuda a criar conteúdos cada vez mais direcionados para vocês. Agora vamos ao que interessa de verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta que pode ser desconfortável, mas que é necessária. Você já parou para pensar que talvez o problema não seja que os homens não te valorizam, mas sim que você não está se valorizando? Porque, olha, eu vejo isso todos os dias. Mulheres incríveis, inteligentes, bem-sucedidas profissionalmente, que criaram filhos maravilhosos, que construíram carreiras, que são admiradas por todo mundo, mas que na presença de um homem que elas desejam, se transformam em versões diminuídas de si mesmas. Por quê? Porque em algum momento da vida, essas mulheres internalizaram a crença de que precisam ser menos para serem amadas. Precisam se adaptar, se moldar, se encolher. E sabe o que é mais triste? É que enquanto você está se diminuindo, se esforçando demais, tentando provar o seu valor, existem outras mulheres por aí que nem são metade do que você é, mas que estão sendo tratadas como rainhas pelos homens. E não é porque elas são mais bonitas, mais jovens ou mais interessantes. É simplesmente porque elas não abriram mão do próprio poder, elas não se colocaram numa posição de inferioridade. Agora vem a parte que talvez você não queira ouvir, mas que eu preciso te dizer porque eu me importo genuinamente com você e com todas as mulheres que me acompanham. Se você continuar agindo do jeito que está agindo, se você continuar sendo essa mulher que se doa demais, que está sempre disponível, que releva tudo, que não estabelece limites claros, que tem medo de desagradar, você vai perder. Heteira, não apenas a atenção daquele homem, mas você vai perder a si mesma. E o pior de tudo é que enquanto você está se perdendo, enquanto você está se anulando por alguém que nem está te valorizando, esse homem pode estar conhecendo outra mulher. Uma mulher que talvez não seja tão especial quanto você, mas que sabe se posicionar, que sabe o próprio valor, que não aceita migalhas. E aí, minha querida, quando você perceber, pode ser tarde demais. Ele vai estar construindo uma vida com outra pessoa e você vai ficar se perguntando onde foi que você errou, por que você não foi suficiente. Mas a verdade é que você sempre foi suficiente. O problema é que você não agiu como alguém que sabe que é suficiente. Você agiu como alguém que está implorando por amor, por atenção, por validação. E isso, querida, é o maior repelente que existe para um homem. Eu sei que isso dói de ouvir, eu sei que talvez você esteja sentindo um aperto no peito agora, talvez até lágrimas nos olhos, mas eu prefiro te dizer a verdade dura agora do que te deixar continuar num caminho que só vai te levar à frustração e à dor. Porque eu já vi isso acontecer tantas vezes. Mulheres maravilhosas que perderam homens que amavam simplesmente porque não souberam se posicionar, porque tiveram medo de estabelecer limites, porque acharam que amor significava aceitar qualquer coisa. E olha, não estou falando apenas de relacionamentos amorosos. Estou falando de ex-maridos, de homens que você está tentando reconquistar, de novos relacionamentos que você está começando. O padrão é o mesmo. Se você não se valoriza, se você não estabelece o seu próprio valor desde o início, você vai atrair homens que vão te tratar como uma opção, não como uma prioridade. E você merece muito mais do que isso. Então me escuta bem. Se você está numa situação onde você está tentando reconquistar o seu ex, ou onde você está num relacionamento que não está te fazendo feliz, ou onde você está conhecendo alguém novo e quer fazer diferente dessa vez, você precisa entender que o tempo está passando. Cada dia que você passa agindo do mesmo jeito é um dia a menos que você tem para mudar a situação. E enquanto você está aí paralisada pelo medo de perder ele pode estar se afastando cada vez mais. Ele pode estar percebendo que você não é a mulher de valor que ele imaginava. Ele pode estar abrindo os olhos para outras possibilidades. E eu sei que você não quer imaginar isso. Eu sei que dói pensar na possibilidade dele com outra mulher.
mas eu preciso que você sinta esse desconforto agora, porque é esse desconforto que vai te mover para a ação. É esse medo que vai te fazer perceber que você precisa mudar urgentemente a forma como você está se posicionando nessa dinâmica. Porque deixa eu te contar o que realmente acontece quando você continua nesse padrão de comportamento. Primeiro, ele começa a te ver como garantida. Ele sabe que você está ali sempre disponível, sempre compreensiva, sempre esperando por ele. E quando um homem sente que você é garantida, ele para de fazer esforço. Ele para de te cortejar, de te surpreender, de te valorizar. Porque na cabeça dele, inconsciente, você já foi conquistada. Não tem mais desafio, não tem mais aquela tensão emocional que gera desejo. Segundo, ele começa a te respeitar menos. Eu sei que é duro ouvir isso, mas é a verdade. Quando você não estabelece limites, quando você aceita qualquer comportamento, quando você está sempre disponível, independente de como ele te trata, você está ensinando ele a te desrespeitar. Você está dizendo, através das suas ações, que você não tem padrões, que você aceita qualquer coisa. E um homem, querida, pode até gostar da conveniência disso no curto prazo, mas no fundo ele perde o respeito. E sem respeito, não existe desejo genuíno. Terceiro, e esse é o mais perigoso, ele começa a se abrir para outras possibilidades. Não necessariamente porque ele é um canalha, mas porque você deixou de ativar nele aqueles sentimentos intensos que fazem um homem querer estar com uma mulher. Aquela paixão, aquele desejo, aquela sensação de eu preciso dessa mulher na minha vida vai diminuindo. E quando isso acontece, qualquer outra mulher que apareça e que desperte nele esses sentimentos vai parecer mais interessante do que você. Mesmo que objetivamente você seja muito melhor do que ela em todos os aspectos. E aí, minha querida, você vai estar numa situação onde você deu o seu melhor. Você se doou completamente e mesmo assim você perdeu. Não porque você não era boa o suficiente, mas porque você não soube se posicionar de uma forma que mantivesse o interesse e o respeito dele. E essa é uma das dores mais profundas que uma mulher pode sentir. A sensação de que você fez tudo certo, mas ainda assim não foi suficiente. Só que a verdade é que você não fez tudo certo. Você fez tudo errado ao se colocar numa posição de inferioridade. Agora imagina a seguinte cena, e eu quero que você realmente visualizar isso, por mais doloroso que seja. Imagina ele conhecendo outra mulher. Uma mulher que talvez nem seja tão bonita quanto você, talvez nem seja tão inteligente, talvez nem tenha tudo aquilo que você tem para oferecer. Mas essa mulher tem uma coisa que você não está demonstrando. Ela sabe o valor dela. Ela não está disponível o tempo todo. Ela tem a vida dela, os interesses dela, os limites dela. Ela não aceita qualquer tratamento. Ela não fica esperando ele decidir quando vai dar atenção para ela. E sabe o que acontece? O cérebro dele acende. De repente ele está sentindo de novo aquela adrenalina da conquista, aquela incerteza que gera desejo, aquela necessidade de provar que ele é bom o suficiente para conquistar essa mulher. E quanto mais ele sente isso com ela, menos ele pensa em você. Até que um dia ele simplesmente decide que é com ela que ele quer estar. E você, que deu tudo de si, que se sacrificou, que esteve sempre ali, você fica para trás, sozinha. E se perguntando o que aconteceu, onde você errou. E o pior de tudo é que você vai ver ele feliz com ela, e fazendo por ela todas aquelas coisas que você implorava para ele fazer por você. Você vai ver ele tratando ela com respeito e admiração que você tanto queria receber, e você vai se perguntar por que ela sim e você não. E a resposta, minha querida, é simples, porque ela não se colocou numa posição de inferioridade. Ela não implorou por amor, ela simplesmente foi ela mesma, sabendo o próprio valor, e deixou claro que ele teria que fazer por merecer a presença dela na vida dele. Essa é a realidade crua que eu vejo no meu consultório todos os dias. Mulheres incríveis sendo substituídas por mulheres medianas simplesmente porque não souberam se posicionar. E eu não quero que isso aconteça com você. Eu realmente não quero. Por isso eu estou sendo tão direta, tão dura talvez, porque eu preciso que você acorde, eu preciso que você
Entenda a urgência da situação. Cada dia que passa é um dia a menos que você tem para mudar essa dinâmica. E não é só sobre perder ele, viu? É sobre você perder a sua autoestima, a sua confiança, a sua alegria de viver. Porque quando você se anula por alguém e ainda assim não é valorizada, isso faz algo terrível com a sua autoimagem. Você começa a acreditar que realmente não é boa o suficiente. Você começa a se sentir invisível, sem valor, descartável. E isso, querida, pode levar anos para você se recuperar. Pode afetar não apenas esse relacionamento, mas todos os relacionamentos futuros que você tiver. Então agora você pode estar se perguntando: Ana Beatriz, o que eu faço? Como eu mudo isso? Como eu me torno essa mulher que faz os homens perderem o domínio? E é exatamente isso que eu vou te ensinar agora. Mas antes de entrar nas estratégias práticas, eu preciso que você entenda algo fundamental. Isso não é sobre manipulação. Não é sobre jogar joguinhos. Não é sobre fingir ser alguém que você não é. É sobre você recuperar quem você realmente é. É sobre você se reconectar com aquela mulher poderosa, confiante, valiosa que você é no fundo, mas que talvez tenha esquecido de ser na presença de homens. Porque olha, você é incrível, você construiu uma vida, você superou desafios, você criou filhos, você construiu uma carreira, você se reinventou tantas vezes. É forte, você é capaz, você é valiosa. Mas por algum motivo, quando se trata de relacionamentos amorosos, você esquece tudo isso. Você se transforma numa versão insegura de si mesma. E é isso que precisa mudar. Os seus relacionamentos amorosos, a mesma força, a mesma confiança, o mesmo senso de valor que você demonstra em outras áreas da sua vida. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que os homens perdem o domínio com mulheres que têm o próprio centro. O que isso significa? Significa que você não está orbitando em torno dele. Você tem a sua própria vida, os seus próprios interesses, as suas próprias paixões, os seus próprios objetivos. Você não está esperando ele te ligar para decidir o que você vai fazer no fim de semana. Ou você já tem planos, você está vivendo plenamente com ou sem ele. E olha, isso não é fingimento. Isso é real. Você precisa realmente construir uma vida que te satisfaça, que te preencha, que te faça feliz, independentemente de ter um homem ao seu lado ou não. Porque quando você faz isso, quando você realmente está pleno e feliz com a sua própria vida, você emana uma energia completamente diferente. Você não está precisando dele para ser feliz. Você está oferecendo a ele a oportunidade de participar da sua vida incrível. E essa mudança de paradigma muda tudo. Pensa comigo. O que é mais atraente? Uma mulher que está desesperada por atenção, que cancela todos os planos dela quando ele aparece, que está sempre disponível, sempre esperando. Ou uma mulher que tem uma vida interessante, que está sempre fazendo coisas legais, que tem amigos, hobbies, projetos, e que quando ela te dá atenção, você sente que é porque ela realmente escolheu estar com você, ou porque ela não tinha mais nada melhor para fazer. A resposta é óbvia, né? Os homens são atraídos por mulheres que têm o próprio brilho, que têm a própria luz, não mulheres que tentam se iluminar através do brilho deles. E isso, querida, é fundamental. Você precisa ser a protagonista da sua própria vida, não a coadjuvante da vida dele. E quando você faz isso, quando você realmente vive isso, os homens sentem. Eles não conseguem explicar, mas eles sentem que você é diferente, que você é especial, que você não é como as outras mulheres que estão sempre disponíveis, sempre esperando por eles. A segunda coisa que faz os homens perderem completamente o domínio é quando você estabelece limites claros e os mantém. Olha, eu sei que para muitas de vocês isso é difícil. Vocês foram ensinadas a vida toda a serem complacentes, a não criarem conflito, a aceitarem as coisas para manter a paz. Mas eu vou te dizer uma coisa, um relacionamento sem limites não é um relacionamento saudável, é uma dinâmica de desrespeito disfarçada, de amor,
Quando você estabelece limites, quando você deixa claro o que você aceita e o que você não aceita, você está fazendo duas coisas fundamentais. Primeiro, você está se respeitando. Bosa, você está dizendo para si mesma que você tem valor, que você merece ser tratada bem, que você não vai aceitar qualquer coisa só para ter alguém ao seu lado. E isso, querida, fortalece a sua autoestima de uma forma que você nem imagina. A segundo, você está ensinando ele a te respeitar. Porque os homens, assim como qualquer ser humano, vão até onde você permite que eles vão. Se você não estabelece limites, se você aceita qualquer comportamento, você está dizendo para ele que está tudo bem te tratar de qualquer jeito. Mas quando você estabelece limites claros, quando você mostra que certas coisas não são aceitáveis, você está elevando o padrão do relacionamento. Você está dizendo, olha, se você quer estar comigo, é assim que as coisas funcionam. E sabe o que acontece? Os homens de valor respeitam isso. Eles podem até testar os seus limites no início, isso é natural do comportamento masculino. Mas quando eles veem que você é firme, que você não cede, que você realmente sabe o seu valor, eles te respeitam mais. E com mais respeito vem mais desejo, mais admiração, mais interesse genuíno. Agora, estabelecer limites não significa ser rígida ou inflexível em tudo. E significa saber quais são as suas não negociáveis e ser firme nelas. Por exemplo, se para você é importante que o parceiro seja fiel, isso é uma não negociável. Se ele trai, você não fica tentando entender, justificar, dar mais uma chance. Você simplesmente se afasta porque aquele limite foi ultrapassado. Ou se para você é importante ser tratada com respeito e ele te desrespeita na frente de outras pessoas, você não deixa passar, você deixa claro que aquilo não é aceitável e que se repetir, você vai embora. E olha, eu sei que tem mulheres que vão pensar, mas Ana Beatriz, se eu fizer isso, eu vou perder ele. E eu te digo, se você perder um homem porque você estabeleceu limites saudáveis, porque você se respeitou, você não perdeu nada de valor. Bosa! Você livrou-se de alguém que não estava disposto a te tratar bem. E isso, minha querida, é um ganho, não uma perda. Você está abrindo espaço na sua vida para alguém que realmente te valorize. A terceira coisa que faz os homens perderem o domínio é a imprevisibilidade positiva. Olha, os homens dizem que querem uma mulher estável, previsível, que não dê trabalho. Mas a verdade neurobiológica é que o cérebro deles é ativado pela novidade, pela surpresa, pelo inesperado. Quando você é completamente previsível, quando ele sempre sabe como você vai reagir, o que você vai dizer, o que você vai fazer, você deixa de ser interessante para o cérebro dele. Agora, atenção, imprevisibilidade positiva não é instabilidade emocional. Não é você sendo louca, dramática, criando confusão do nada. Isso é toxicidade e não é isso que eu estou falando. Imprevisibilidade positiva é você surpreendê-lo de formas boas. É você ter camadas, profundidade e interesses variados. É você não ser aquela mulher que ele consegue ler como um livro aberto. Por exemplo, se você sempre reage de forma muito emotiva quando ele faz alguma coisa que te incomoda, experimente uma vez reagir com calma, com um sorriso enigmático e simplesmente se afastar. Ele vai ficar completamente desconcertado. Ele estava esperando drama, lágrimas, explicações e você simplesmente não deu isso para ele. Você manteve o seu poder, a sua compostura e se afastou. Isso vai deixá-lo pensando em você, tentando entender o que aconteceu, querendo reconquistar a sua atenção. Ou, se você sempre está disponível quando ele te chama, experimente uma vez dizer, olha, hoje eu já tenho planos, mas podemos nos ver em outro dia. Mesmo que os seus planos sejam ficar em casa lendo um livro, você tem planos. Você tem uma vida. Você não está sempre disponível esperando por ele. E isso, querida, é extremamente atraente para um homem. Porque, de repente, ele percebe que ele não te tem garantida, que você tem opções, que você tem uma vida interessante que não gira em torno dele. A quarta coisa, e essa é poderosa, é você demonstrar que você se valoriza através de pequenas ações diárias. Não é sobre grandes gestos ou declarações. É sobre como você se trata, como você se apresenta, como você fala de si mesma. Quando você se cuida, quando você se arruma, não para ele, mas para você mesma. Quando você investe em si mesma, quando você fala de si mesma com orgulho e não com autodepreciação, você está enviando uma mensagem clara.
eu sou. E os homens captam isso. Eles podem não verbalizar, mas eles sentem. Quando você entra num ambiente e tá radiante, confiante, bem cuidada, feliz, os homens percebem. Quando você fala das suas conquistas com orgulho, sem se diminuir, eles percebem. Quando você se trata com respeito, eles aprendem que precisam te tratar com respeito também. Agora, muitas mulheres cometem o erro de se cuidar apenas quando estão tentando conquistar alguém. Quando já estão num relacionamento, elas relaxam completamente. Param de se arrumar, param de se cuidar, param de investir em si mesmas. E aí reclamam que o marido não tem mais interesse. Querida, você não pode esperar que ele continue te desejando, se você mesma parou de se valorizar. O cuidado com você mesma não é sobre agradar a ele, é sobre você se respeitar, se honrar, se amar. E quando você faz isso consistentemente, você se torna infinitamente mais atraente. A quinta coisa que desarma completamente os homens é quando você não precisa de validação externa. Olha, eu sei que todas nós gostamos de receber elogios, de ser admiradas, de receber atenção. Isso é natural do ser humano. Mas tem uma diferença enorme entre gostar de receber validação e precisar desesperadamente dela para se sentir bem consigo mesma. Quando você precisa da validação dele para se sentir bonita, inteligente, valiosa, você está dando para ele um poder enorme sobre você. E os homens sentem isso. E conscientemente ou não, eles usam isso. Mas quando você tem a sua própria validação interna, quando você sabe que é valiosa, independentemente do que qualquer homem pense ou diga, você emana uma confiança que é irresistível. Você não está buscando aprovação. Você não está precisando que ele te diga que você é bonita para acreditar nisso. Você não está precisando que ele te escolha para se sentir escolhida. Você já se escolheu. E isso, minha querida, muda completamente a dinâmica. Quando um homem percebe que você não precisa da validação dele, que você está bem consigo mesma, que você se valoriza independentemente dele, ele fica intrigado. Ele fica querendo conquistar essa validação de você. Porque agora você não é mais aquela mulher fácil de impressionar, fácil de conquistar. Você tem padrões. Boa. Você sabe o seu valor e ele vai ter que fazer por merecer a sua atenção, o seu tempo, o seu afeto. A sexta coisa, e essa muitas mulheres não entendem, é que você precisa manter um certo mistério. Não contar tudo, não estar sempre disponível emocionalmente, não fazer dele o seu terapeuta, o seu diário, o seu confidente para absolutamente tudo. Olha, eu sei que a gente foi ensinada que relacionamento é sobre abertura total, sobre compartilhar tudo, mas tem uma diferença entre intimidade saudável e você despejar absolutamente todas as suas inseguranças, medos, problemas em cima dele o tempo todo. Quando você faz isso, quando você transforma ele no seu terapeuta emocional, você deixa de ser a mulher misteriosa e interessante e passa a ser um fardo emocional. E isso, querida, mata o desejo, porque o desejo precisa de um certo mistério, de uma certa tensão, de um certo espaço. Quando você está o tempo todo grudada nele emocionalmente, despejando todas as suas questões, você elimina esse espaço necessário para o desejo existir. Isso não significa que você não pode ser vulnerável ou compartilhar coisas importantes. Significa que você precisa ter discrição, precisa ter outras pessoas na sua vida com quem você também compartilha. Precisa manter uma certa autonomia emocional. Você não pode fazer de um homem o centro único da sua vida emocional. Isso é pesado demais e vai afastá-lo inevitavelmente. Mantenha um pouco de mistério. Não conte tudo. Deixe ele curioso sobre você. Deixe ele querendo descobrir mais. Deixe ele perceber que você tem profundidade, que você tem camadas, que ele não te conhece completamente ainda. Isso mantém o interesse dele vivo. Isso faz com que ele continue querendo estar perto de você, continue querendo te conhecer melhor, continue intrigado por você. Agora, a sétima coisa que faz os homens perderem completamente o controle é quando você demonstra que você tem opções. Não de uma forma arrogante ou desrespeitosa, mas simplesmente deixando claro, através das suas atitudes,
que você é uma mulher desejada, que você tem uma vida social ativa, que você é admirada, e você não está desesperada por um relacionamento porque você está muito bem sozinha. Quando um homem percebe que você tem opções, que outros homens te notam, que você é desejada, isso ativa o instinto competitivo dele. De repente, ele percebe que se ele não te valorizar, se ele não fizer por merecer você, tem outros homens que vão fazer. E isso, querida, muda completamente o jogo. Porque agora você não é mais aquela mulher que está esperando por ele, que vai aceitar qualquer coisa. Você é uma mulher que está sendo disputada e ele vai ter que se esforçar se quiser te ter na vida dele. Agora, atenção! Isso não é sobre você sair por aí flertando com todo mundo ou sendo desrespeitosa se você já está num relacionamento. É simplesmente sobre você não se fechar para o mundo, não se tornar invisível, não parar de se cuidar e de socializar só porque você está interessado em alguém ou já está num relacionamento. Continue sendo aquela mulher interessante, sociável, que conversa com as pessoas, que é admirada, que tem presença. Isso mantém você atraente e mantém ele atento. A oitava coisa que desarma os homens completamente é quando você não tem medo de ir embora. Olha, essa é talvez a mais poderosa de todas. Quando o homem percebe que você realmente está disposta a ir embora, se não for tratada bem, se não for valorizada, se os seus limites não forem respeitados, ele entende que você não é uma mulher que ele pode tomar como garantida. Ele entende que se ele bobear, ele te perde. E isso faz com que ele se esforce mais, valorize mais, respeite mais. Mas para isso funcionar, você precisa realmente estar disposta a ir embora. Não pode ser blefe, não pode ser ameaça vazia. Porque se você ameaça ir embora e não vai, se você estabelece consequências e não as cumpre, você perde toda a credibilidade. E aí ele aprende que você não vai a lugar nenhum, que você está ali independentemente de como ele te trate, e você volta para aquela posição de inferioridade. Então você precisa estar genuinamente disposta a perder ele se ele não te tratar bem. E olha, eu sei que isso é assustador. Eu sei que você pode estar pensando, mas eu amo ele, eu não quero perdê-lo. Mas eu te pergunto, o que é pior? Perder alguém que não te valoriza e abrir espaço para alguém que vai te valorizar? Ou ficar presa num relacionamento onde você não é respeitada, não é desejada, não é priorizada, só porque você tem medo de ficar sozinha? Você precisa entender que ficar sozinha não é o pior que pode acontecer. O pior que pode acontecer é você perder a si mesma tentando segurar alguém que não quer ficar. O pior é você passar anos da sua vida se anulando, se diminuindo, aceitando migalhas e, no final, ainda assim ser descartada. Isso sim é terrível. Mas ter a coragem de ir embora quando você não está sendo valorizada, isso é libertador. Isso é empoderante. Isso é você se escolhendo. A nona coisa que faz os homens perderem o domínio é quando você é autenticamente feliz. Não aquela felicidade fingida que você posta nas redes sociais. Não aquela alegria forçada que você demonstra para tentar atraí-lo, mas aquela felicidade genuína que vem de você estar vivendo uma vida que te satisfaz, que te preenche, que te faz acordar todos os dias com vontade de viver. Sabe por que isso é tão poderoso? Porque felicidade genuína é contagiante. As pessoas querem estar perto de pessoas felizes. E quando você é genuinamente feliz, quando você ama a sua vida, quando você está plena, você se torna um imã. Os homens querem estar perto de você porque você os faz se sentir bem. Você traz leveza, você traz alegria, você traz energia positiva. Mas isso só funciona se for genuíno. Se você está infeliz, mas tenta fingir que está feliz, as pessoas sentem. Tem uma incongruência entre o que você diz e a energia que você emana. Então o trabalho aqui não é fingir felicidade, é realmente construir uma vida que te faça feliz. É investir em coisas que te dão prazer.
em relacionamentos que te nutrem, em atividades que te preenchem. É cuidar da sua saúde mental, da sua saúde física, da sua vida espiritual. É se tornar uma pessoa plena e realizada. E quando você faz isso, quando você realmente se torna uma mulher feliz e realizada, você não precisa mais de um homem para completar você. Você já está completa. E aí, paradoxalmente, você se torna infinitamente mais atraente, porque os homens não querem ser responsáveis pela felicidade de ninguém. Isso é pesado demais. Mas eles adoram participar da felicidade de uma mulher que já é feliz. Eles adoram adicionar a vida de uma mulher que já tem uma vida incrível. A 10ª coisa, e essa é crucial, é você entender e aplicar o conceito de reciprocidade. Olha, muitas mulheres se doam completamente no relacionamento sem esperar nada em troca. Elas acham que isso é amor, que isso é ser uma boa parceira, mas na verdade isso é se desvalorizar. Porque um relacionamento saudável é baseado em reciprocidade. É uma troca, você dá, mas você também recebe. Você se esforça, mas ele também se esforça. Você investe, mas ele também investe. Quando você se doa sem reciprocidade, você está ensinando ele que ele não precisa fazer nada para te ter. Você vai estar ali independentemente do esforço dele. E isso, querida, é a morte de qualquer relacionamento. Porque sem reciprocidade não existe equilíbrio. Existe uma pessoa se doando e outra apenas recebendo. E isso gera ressentimento, frustração e eventualmente o fim do relacionamento. Então você precisa prestar atenção na reciprocidade. Ele está se esforçando tanto quanto você. Ele está investindo tempo, energia, recursos no relacionamento, tanto quanto você priorizando, tanto quanto você prioriza ele. Se a resposta for não, você precisa recalibrar. Você precisa parar de dar tanto e observar se ele vai aumentar o esforço dele ou se ele simplesmente vai aceitar receber menos de você sem fazer nada em troca. E olha, isso vai te dizer tudo o que você precisa saber sobre ele. Se quando você diminui o seu investimento, ele aumenta o dele, significa que ele valoriza você e estava apenas acomodado porque você estava fazendo todo o trabalho. Mas se quando você diminui o seu investimento, ele simplesmente aceita e não faz nada para reconquistar você, significa que ele não te valoriza o suficiente. E aí você tem a sua resposta sobre se vale a pena continuar investindo nesse relacionamento ou não. A 11ª coisa que faz os homens perderem completamente o controle é quando você desenvolve aquilo que eu chamo de indiferença saudável. Não é indiferença cruel, onde você não se importa com os sentimentos dele. É aquela indiferença em relação aos jogos emocionais, às tentativas de manipulação, aos comportamentos que visam te desestabilizar. É quando você simplesmente não reage da forma que ele espera. Por exemplo, se ele está tentando te deixar com ciúmes, falando de outras mulheres, e você simplesmente sorri e diz que é legal sem demonstrar nenhum desconforto, você acabou de tirar todo o poder dele. Ele estava esperando que você ficasse insegura, ciumenta, tentando competir, mas você demonstrou que está tão segura de si mesma que isso não te afeta. E isso, querida, é extremamente poderoso. Ou se ele está te dando um tratamento silencioso, esperando que você fique desesperada, tentando reconquistar a atenção dele, e você simplesmente segue a sua vida normalmente, sem ficar mandando mensagens, sem ficar implorando por atenção. Você está mostrando que você não precisa da validação dele para estar bem. E isso vai fazer com que ele fique intrigado, confuso e eventualmente seja ele quem vai vir atrás de você. Essa indiferença saudável não significa que você não se importa. Significa que você não vai entrar no jogo emocional. Você não vai se desestabilizar. Você não vai perder a sua compostura. Você mantém o seu centro, o seu poder, a sua dignidade, independentemente do que ele faça. E isso, minha querida, é incrivelmente atraente e poderoso. A 12ª coisa é você entender que você não precisa ser perfeita para ser desejada. Olha, muitas mulheres acham que precisam ser perfeitas em tudo. O corpo perfeito, a casa perfeita, a vida perfeita. E elas se esgotam tentando alcançar essa perfeição impossível. E sabe o que acontece?
elos se tornam rígidas, tensas, controladoras. E isso não é atraente. Os homens não querem uma mulher perfeita. Eles querem uma mulher real, autêntica, que seja confortável consigo mesmo. Uma mulher que pode rir dos próprios erros, que não leva tudo tão a sério, que tem leveza. Uma mulher que é humana, com imperfeições, mas que se aceita e se ama mesmo assim. Então pare de tentar ser perfeita. Pare de se cobrar tanto. Permita-se ser humana. Permita-se errar. Permita-se ter dias ruins. Permita-se não estar sempre impecável. Isso não diminui o seu valor. Na verdade, isso te torna mais real, mais acessível, mais atraente. Porque os homens se sentem mais confortáveis com mulheres que são autênticas do que com mulheres que estão sempre tentando manter uma fachada de perfeição. Agora, depois de tudo isso que eu te falei, eu quero que você entenda uma coisa fundamental. Todas essas estratégias, todas essas atitudes, elas não vão funcionar se você estiver fazendo isso apenas para manipular alguém, apenas para conseguir um resultado específico. Elas só funcionam quando vêm de um lugar genuíno, quando são reflexo de quem você realmente é, de quanto você realmente se valoriza. Porque, olha, você pode até conseguir enganar alguém por um tempo. Você pode fingir confiança, fingir indiferença, fingir que tem uma vida incrível, mas eventualmente a verdade aparece. E se no fundo você continua sendo aquela mulher insegura, carente, desesperada por validação, isso vai transpirar. E aí tudo desmorona. Então o trabalho real aqui não é aprender técnicas para manipular homens. O trabalho real é você se transformar genuinamente numa mulher de alto valor. É você realmente desenvolver autoestima, confiança, amor próprio. É você realmente construir uma vida que te satisfaz. É você realmente se tornar aquela mulher que não precisa de nenhum homem para ser feliz, mas que pode escolher compartilhar a sua felicidade com alguém que mereça. Como você se transforma nessa mulher? Primeiro, você precisa trabalhar a sua autoestima. E a autoestima não é sobre você se achar perfeita. É sobre você se aceitar com todas as suas imperfeições e ainda assim se valorizar. É sobre você reconhecer as suas qualidades, celebrar as suas conquistas, perdoar os seus erros. É sobre você tratar a si mesma com a mesma compaixão e gentileza que você trata as pessoas que você ama. Muitas mulheres são extremamente duras consigo mesmas. Elas se criticam o tempo todo, se comparam com outras mulheres, focam apenas nos seus defeitos. E isso destrói a autoestima. Então você precisa começar a mudar a forma como você fala consigo mesma. Você precisa começar a ser a sua própria melhor amiga, não a sua pior crítica. Segundo, você precisa investir em si mesma. E eu não estou falando apenas de aparência física, embora isso também seja importante. Estou falando de investir no seu desenvolvimento pessoal, na sua educação, nos seus hobbies, nas suas paixões. Estou falando de você se tornar uma pessoa mais interessante, mais culta, mais desenvolvida, porque quanto mais você investe em si mesma, mais você se valoriza. E quanto mais você se valoriza, mais os outros te valorizam. Terceiro, você precisa construir uma vida que te satisfaça independentemente de ter um relacionamento amoroso ou não. Você precisa ter amigos, hobbies, projetos, objetivos que sejam seus. Você precisa ter uma vida plena e interessante. Porque quando você tem isso, você não fica desesperada por um relacionamento. Você não aceita qualquer coisa só para não ficar sozinha. Você tem padrões porque você sabe que a sua vida já é boa e você só vai aceitar alguém que adicione valor a ela, não alguém que tire. Quarto, você precisa aprender, estabelecer e manter limites saudáveis. E isso é uma habilidade que se desenvolve com prática. No início pode ser desconfortável, pode gerar conflito, pode fazer você se sentir culpada, mas quanto mais você pratica, mais natural se torna. E quanto mais você mantém os seus limites, mais as pessoas aprendem a te respeitar. Quinto, você precisa desenvolver inteligência emocional. Você precisa aprender a gerenciar as suas emoções, a não reagir
impulsivamente, a manter a compostura mesmo em situações difíceis. Você precisa aprender a se comunicar de forma assertiva, a expressar suas necessidades sem ser agressiva, a resolver conflitos de forma madura. Isso tudo faz parte de se tornar uma mulher de alto valor. A6. Texto. Você precisa trabalhar suas crenças limitantes sobre relacionamentos. Muitas mulheres carregam crenças inconscientes que sabotam seus relacionamentos. Crenças como: eu não sou boa o suficiente, todos os homens são iguais, eu preciso de um homem para ser feliz, se eu estabelecer limites ele vai me deixar. Essas crenças precisam ser identificadas e transformadas, porque enquanto você acreditar nelas, você vai continuar atraindo e aceitando relacionamentos que confirmam essas crenças. 7, você precisa cercar-se de pessoas que te apoiam e te elevam. Se você está rodeada de amigas que também têm baixa autoestima, que também aceitam migalhas em relacionamentos, que também vivem reclamando de homens, mas não fazem nada para mudar a situação, isso vai te puxar para baixo. Você precisa estar perto de mulheres fortes, confiantes, que se valorizam, que têm relacionamentos saudáveis, porque você se torna parecida com as pessoas com quem você convive. 8, você precisa cuidar da sua saúde física e mental. Exercício regular, alimentação saudável, sono adequado, terapia se necessário. Tudo isso impacta diretamente a sua autoestima, a sua energia, a sua disposição para a vida. Quando você se sente bem fisicamente e mentalmente, você naturalmente se valoriza mais e emana uma energia mais atraente. 9, você precisa desenvolver uma mentalidade de abundância em vez de escassez. Muitas mulheres operam a partir de uma mentalidade de escassez, acreditando que não existem homens bons disponíveis, que essa é a última chance delas, que se perderem esse homem não vão encontrar outro. E essa mentalidade faz com que elas se agarrem desesperadamente a relacionamentos que não são bons para elas. Mas quando você desenvolve uma mentalidade de abundância, quando você acredita que existem muitas possibilidades, que você é valiosa e vai atrair pessoas de valor, você para de se apegar. Você para de aceitar qualquer coisa. Você tem padrões. 10º, e talvez o mais importante, você precisa aprender a se amar genuinamente. Não de uma forma narcisista, mas de uma forma saudável. Você precisa se tratar com carinho, respeito, compaixão. Você precisa priorizar o seu bem-estar, a sua felicidade, a sua paz. Você precisa se tornar a pessoa mais importante da sua vida. Porque quando você realmente se ama, quando você realmente se valoriza, você não aceita menos do que merece. Você não se coloca em situações que te diminuem. Você não tolera desrespeito. Você simplesmente sabe o seu valor e age de acordo com isso. E quando você faz todo esse trabalho interno, quando você realmente se transforma nessa mulher de alto valor, algo mágico acontece. Você para de se preocupar tanto em como fazer os homens te desejarem. Porque você está tão plena, tão confiante, tão feliz consigo mesma, que isso se torna secundário. E paradoxalmente, é exatamente quando você para de se preocupar tanto com isso que você se torna irresistível. Porque os homens sentem quando uma mulher está desesperada pela atenção deles. E isso é um repelente. Mas eles também sentem quando uma mulher está plena, confiante, feliz consigo mesma. E isso é um imã. Eles querem estar perto dessa energia. Eles querem fazer parte dessa vida incrível que você construiu. Eles querem conquistar você, porque você se tornou uma mulher que vale a pena ser conquistada. Então, minha querida, eu quero que você entenda que tudo que eu falei aqui hoje não é sobre você se tornar alguém que você não é. É sobre você se tornar a melhor versão de si mesma. É sobre você recuperar o seu poder, a sua confiança, o seu valor. É sobre você parar de se diminuir, de se anular, de aceitar migalhas. É sobre você se levantar e dizer: eu mereço mais e eu não vou aceitar menos. E, sim, isso pode significar que você vai perder alguns homens no caminho, homens que não estão dispostos a te tratar bem, que não estão dispostos a fazer por merecer você, que não estão no mesmo nível que você, e tá tudo bem. Na verdade é ótimo, porque cada homem errado que sai da sua vida está abrindo espaço
para o homem certo entrar. Você precisa confiar que quando você se valoriza, quando você estabelece padrões altos, quando você não aceita menos do que merece, você vai atrair pessoas que estão no mesmo nível que você. Pessoas que te valorizam, que te respeitam, que te desejam genuinamente. E isso, minha querida, vale muito mais do que ter qualquer relacionamento só para não ficar sozinha. Então eu quero que você tome uma decisão hoje. Decisão de que a partir de agora você vai se valorizar, você vai se respeitar. Limites. Você vai estabelecer limites. Você vai construir uma vida incrível. Você vai se tornar aquela mulher que os homens perdem o domínio ao conhecer. Não porque você está manipulando alguém, mas porque você genuinamente se tornou uma mulher de alto valor. E olha, eu sei que isso não é fácil, eu sei que vai exigir trabalho, coragem, determinação. Vai ter momentos em que você vai querer voltar para os velhos padrões, para a zona de conforto de ser aquela mulher complacente que aceita qualquer coisa. Mas eu preciso que você resista a essa tentação. Eu preciso que você se mantenha firme no seu compromisso com você mesma, porque você merece ser amada, respeitada, desejada. Você merece ter um relacionamento onde você é prioridade, onde você é valorizada, onde você é tratada como a rainha que você é. Mas primeiro, você precisa se tratar como rainha. Você precisa se valorizar, se respeitar, se priorizar, porque ninguém vai te tratar melhor do que você se trata. Ninguém vai te valorizar mais do que você se valoriza. Então comece hoje. Comece agora, olhe para a sua vida, identifique onde você está se diminuindo, onde você está aceitando menos do que merece, onde você está se anulando e tome a decisão de mudar isso, tome a decisão de se valorizar, tome a decisão de estabelecer limites, tome a decisão de construir uma vida que te satisfaça. E se você está numa situação onde você está tentando reconquistar um ex, ou onde você está num relacionamento que não está te fazendo feliz, aplique tudo que eu te ensinei aqui. Pare de se diminuir, pare de implorar por atenção, pare de aceitar migalhas. Comece a se valorizar, comece a estabelecer limites. Comece a demonstrar que você tem uma vida incrível e que ele teria sorte de fazer parte dela. E olha, pode ser que ele não reaja bem inicialmente, pode ser que ele estranhe essa mudança, pode ser até que ele se afaste, mas se isso acontecer, você vai ter a sua resposta. Você vai saber que ele não era o homem certo para você, que ele não estava disposto a te valorizar e que você está melhor sem ele. E isso, embora doloroso no curto prazo, é libertador no longo prazo. Porque você vai abrir espaço na sua vida para alguém que realmente te mereça. Alguém que te valorize, que te respeite, que te deseje. Alguém que se sinta sortudo por ter você na vida dele. E esse alguém existe. Mas você só vai atraí-lo quando você se tornar a mulher de alto valor, que atrai homens de alto valor. Então eu quero terminar este vídeo te fazendo um convite. Um convite para você se comprometer consigo mesmo. Para você priorizar o seu bem-estar, a sua felicidade, o seu valor, para você parar de viver a vida esperando que um homem te complete e começar a viver uma vida plena e satisfatória por si mesmo. Para você se tornar aquela mulher poderosa, confiante, irresistível que você tem o potencial de ser. E eu prometo para você, quando você fizer isso, quando você realmente incorporar tudo que eu te ensinei aqui, você vai ver os homens reagindo de forma completamente diferente a você. Atrece bem no domínio, ficando intrigados, querendo conquistar você, porque você vai ter se tornado aquela mulher rara que sabe o próprio valor e não aceita menos do que merece. E mais importante do que isso, você vai se sentir incrível consigo mesma. Você vai acordar todos os dias se sentindo poderosa, confiante, feliz, espelho e gostar da mulher que você vê. Você vai viver a sua vida com plenitude, com propósito, com alegria. E isso, minha querida, é o maior prêmio de todos. Então vai lá, comece hoje, comece agora. Tome a decisão de se valorizar. E eu prometo que a sua vida vai se transformar de formas que você nem imagina. Você merece isso.
Você merece ser feliz, amada, respeitada, desejada, mas primeiro você precisa acreditar nisso. Ori, você precisa se valorizar, você precisa se tornar protagonista da sua própria vida. E eu vou estar aqui criando conteúdos para te apoiar nessa jornada. Então se inscreve no canal, ativa as notificações e vem comigo nessa transformação, porque juntas nós somos mais fortes. Juntas nós vamos nos tornar as mulheres poderosas que merecemos ser. Um beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo.